Como criar ordem de serviços no Excel passo a passo, aula de número 5. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Ordem de Serviços para o Excel. Lhe faço o convite, caso ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, que você possa estar clicando nesse botãozinho vermelho e se inscrevendo agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Ainda não é? Clica nesse botãozinho vermelho, assim você não perde nenhum conteúdo novo e já se inscreve. Meu muito obrigado e vamos dar continuidade ao nosso projeto Ordem de Serviços para o Excel. Então, vamos fazer um pequeno ajuste no nosso código com relação à aula passada. Então, eu estou capturando as informações aqui da minha BD Clientes, que é o nome aqui da minha plan. Lembrando que a gente sempre utiliza o codename, ou seja, o nome de batismo das nossas planilhas. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Se eu executar agora o meu formulário, clicando nesse botãozinho, eu ficaria preso num loop infinito. Por quê? Porque a minha condição nunca pararia de rodar. Então, para evitar isso, eu vou diretamente lá dentro do nosso código fazer o ajuste. Ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer. Lembrando que você pode estar pressionando o Ctrl mais R. Então, o formulário é esse, o FRM principal. Peço a você que possa deixar aquele gostei. O seu gostei é muito importante para a gente. Eu vou entender que você está gostando do conteúdo, que quer a continuidade do mesmo. E já garante, se batermos os 50 likes, já garante o arquivo no comentário fixado que eu posso estar compartilhando com você. Então, deixa aquele gostei para estar nos ajudando. E se batermos 50 likes, eu disponibilizo o arquivo aí no comentário fixado. Então, vamos lá. Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Observe que eu estou aqui dentro do evento Initialize do meu Userform e vamos fazer esse pequeno ajuste. Ó. Vou selecionar aqui o nome da minha rotina. Ao selecionar a mesma, com o botão direito do seu mouse, você clica. E agora com o botão esquerdo, clica aqui em definição. Ó. Bom, ao fazer isso, eu já estou dentro da rotina, carrega Listbox Clientes. Então, de forma resumida, eu vou tirar esse sinal de diferente e vou colocar o sinal de igual. Bom, eu havia feito isso, não havia percebido que eu tinha colocado o sinal de diferente, quando na realidade seria o sinal de igualdade. Ou seja, nunca que ele iria atender aquele critério, beleza? Ou seja, esse critério aqui, para ficar mais claro a você, caso você esteja iniciando na linguagem Visual Basic Application, o nosso VBA. Então, só para recapitular de forma bem objetiva, caso você não tenha visto a nossa aula passada. Ó. A nossa variável linha parte de 2, porque a minha primeira linha é o meu cabeçalho. Ó. Então, eu quero pegar as informações a partir da minha segunda linha, que é onde começam os nossos dados. O nosso listbox, a sua primeira linha, o primeiro valor atribuído a ela é o valor 0. Então, por isso que eu começo linha listbox, que é uma variável, partindo de 0. Para que eu preciso dessa variável linha listbox? Para incrementar as linhas dentro do meu listbox. Para que eu preciso dessa variável chamada linha? Eu preciso para incrementar as linhas da minha planilha. Para quê? Para que eu possa sair de uma linha, pegue a informação da próxima, depois de uma próxima e de uma outra. Se não fizer isso, eu também vou ficar preso no loop infinito, sempre pegando as informações da mesma linha. Para que eu preciso do incremento da minha variável linha listbox? Para que eu possa listar as informações na primeira linha do listbox, consequentemente listar na segunda, na terceira e na quarta e por aí vai, conforme a quantidade de itens listados da minha planilha. Se eu não fizer isso, todas as informações que vier da minha planilha vão sobrescrever sempre na primeira linha do listbox, caso eu não incremente essa linha. Então, a nossa estrutura aqui, o which, utilizando a mesma, eu coloco which, que quer dizer com o nome do meu objeto, que é planilha 2, que é o codename dessa planilha, BD Clientes. E para que eu faço isso? Exatamente para eliminar de eu ficar digitando várias vezes o nome do objeto. Ó. Então, toda vez que eu utilizo aqui cells é uma propriedade da planilha 2. Observe que eu não precisei aqui digitar planilha 2.cells. Ou seja, se eu precisar aqui fazer uma manutenção nesse código, basta eu vir aqui planilha 2 e alterar isso aqui, por exemplo, ó, para planilha 3 ou planilha 1. Então, já estaria acessando as propriedades de cada um objeto desse, beleza? Então, essa é a praticidade de utilizar a estrutura which. Ó. Então, entendido isso, observe que eu estou utilizando duas estruturas which, uma aninhada dentro da outra. Aqui é o nome do meu listbox. E para garantir, é sempre interessante que eu utilize a propriedade activate. Ó. Então, observe, ó, vou colocar aqui um ponto. Activate, ou seja, eu vou estar ativando a planta que eu vou estar puxando os dados. Então, observe, ó, aqui eu tenho uma outra estrutura which. Lembrando que quando eu faço isso, basicamente, se eu colocar agora um ponto, eu não estou mais acessando as propriedades da minha planilha, e sim as propriedades do nosso listbox. Se eu vier aqui acima e colocar um ponto, eu volto a acessar as propriedades da nossa planilha, e não mais do nosso listbox. Então, fica entendido isso? Tenho certeza que você já entendeu. Então, a nossa estrutura do until faço até quando na minha cells, da minha linha que parte de 2, que é lá da minha planilha,
Da minha coluna 1, estou utilizando a coluna como critério, poder utilizar 2, eu poder utilizar 3, eu poder utilizar qualquer uma das colunas da minha planilha. Bom, vou utilizar 1 porque obviamente eu começo a preencher os dados a partir da primeira coluna. Igual a vazio, ou seja, igual a vazio, não diferente de vazio, ou seja, quando eu achar uma célula vazia, eu paro. Então, enquanto eu não achar essa célula vazia, o que eu vou fazer? Tudo que tiver nesse meio caminho, ou seja, essas células aqui nesse momento não estão vazias, ou seja, ele vai partir dessa primeira linha. Então, essa célula que não está vazia, ele joga para dentro do meu listbox. Essa célula não está vazia, ele joga para dentro do meu listbox. Aí ele chegou aqui na linha de número 10, que é o registro número 9. Não está vazio, joga para dentro do meu listbox. Quando ele chegar aqui na próxima linha, a linha número 11, ela está vazia. Ou seja, o meu código para aqui, porque ele vai entender que não tem mais registros. Entendido isso? Por isso que o nosso código não estava funcionando, que eu tinha colocado diferente de vazio e não tinha percebido, beleza? Então, quando você vê qualquer errozinho bobo aí, utilize o campo comentários. A gente está aqui para aprendermos juntos e fazer as correções necessárias, beleza? Então, aqui, tenho certeza que você já sabe, eu estou utilizando aqui a propriedade add_item, estou adicionando itens para dentro do meu listbox. Aqui eu tenho a propriedade list para listar essas informações. E está aqui a minha variável linha listbox, que parte de 0 da minha coluna 0 do listbox. Ou seja, toda vez que ele fizer um loop, ele fizer esse laço de repetição, a minha linha listbox parte de 0. No entanto, ela não quer dizer que ela vai dizer 0 para sempre. A primeira linha vai ser 0, o próximo laço vai ser 1 e por aí vai. Como é que eu faço isso? Através do incremento aqui. Observa, toda vez que ele fizer um laço, eu sempre pego o valor atual e sumo mais 1. Para quê? Para que eu possa descarregar a informação na próxima linha. Entendido isso? Já está feito o ajuste. Se eu executar agora o nosso comando, possivelmente já vai funcionar. Eu posso tanto executar clicando por aqui, mas vamos chamar lá pelo nosso próprio botão. Ó. Vou clicar nessa forma, que é a nossa macro foi atribuída a ela. Cliquei. Vou acessar aqui o meu command button e está aqui os nossos itens já listados. Então, o que é que eu quero que você entenda? Ó? Essa é a forma mais simples, creio eu, de estar listando informações para dentro do listbox. Claro, você pode utilizar o raw source, mas não aconselho, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, agora eu vou digitar alguma coisa nessa testbox. Para quê? Para que eu possa aplicar um filtro diretamente nesse listbox. Então, eu fiz com que o carregamento trouxesse já os dados. Mas já lhe adianto que o ideal é que eu não faça isso, porque se eu tiver mais dados, possivelmente vai demorar o meu formulário abrir. Perfeito? Então, se você tem uma base muito longa, quando eu falo muito longa, é a partir de 5.000 registros. Então, se você tem uma base de mais de 5.000 registros, não aconselho que utilize o evento initialize para já estar inicializando com os dados. Beleza? Então, observa. O que é que eu vou fazer aqui basicamente? Ó? Vou descarregar o formulário, desenvolvedor Visual Basic. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Isso aqui é a rotina para carregar as informações. Se eu quiser uma rotina para fazer um filtro, ou seja, conforme eu digite algo, ele já filtra dentro do meu listbox, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou manter essa rotina, observe, eu vou manter essa rotina a priori e vou copiar apenas a estrutura, beleza? Ou seja, eu vou ter duas estruturas parecidas, ó. Então, eu vou copiar até aqui, observe que eu estou copiando do meu team até o meu loop, ó. Meu endwith. Lembrando que isso aqui eu já fiz na aula passada do zero juntamente com você. Eu vou dar um Ctrl C e vou localizar quem, ó. Vamos localizar aqui, ó, exibir o meu Project Explorer, duplo clique no meu FM principal. Vou por aqui porque provavelmente eu ainda nem renomeei essa testbox. Ó. Então deixa eu selecionar a mesma. Observe que ela está com o nome padrão ainda, testbox 1. Então vamos dar um nome mais intuitivo para ela. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vou chamar ela de txt cliente. Ó. Vamos dar sempre um nome intuitivo para que fique familiarizado. Então tá aqui, ó, testbox 1. Eu vou chamar ela de txt underline clientes. Perfeito? Então, vamos lá. Na verdade, eu vou só especificar melhor ainda. Ó. txt underline pesc clientes. Ó. Então, esse aqui vai ser o nome da minha testbox. Ó. Então, feito isso, vou basicamente... Aquela rotina que eu havia copiado está em memória. Então, basta dar um duplo clique na minha testbox e colar a rotina. Ó. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Ó? Nada vai acontecer por enquanto. Observe. Ó. Se eu vier aqui no meu command button, observe que já tenho os itens listados, porque eu estou utilizando a mesma rotina dentro do evento initialize. Então, eu vou digitar alguma coisa aqui e vamos ver o que acontece. Ó. Vou digitar, por exemplo, ó. Observe, ó, Leidson. Conforme eu vou digitando, se você observar, nada aconteceu demais. Ó. No entanto, se você observar essa barra, parece que está aumentando. Observe, ó. Vou digitar mais alguma coisa aqui. Observe aqui a minha barra. Ó. Observe que aparentemente ela está aumentando. Observe, ó. Primeira coisa, por que que isso acontece? Ó? Deixa eu mostrar a você. Vou descarregar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Bom,
Por que isso está acontecendo, dando a impressão que estou aumentando os dados? Observe novamente, ó. Observe que eu não tenho uma barra de rolagem aqui, ó, na minha vertical. Se eu começar a digitar, observe, ó, já foi acrescentado, ou seja, se eu tivesse aqui possivelmente uma text box ou até mesmo uma label aqui abaixo, provavelmente estaria me mostrando que meus dados estão aumentando, estaria me mostrando a quantidade de registros que estão aumentando. Por que isso acontece? Ó? Toda vez que a gente for fazer uma pesquisa, é sempre interessante que primeiro que a gente limpe o que eu estou visualizando atualmente, para depois eu fazer a pesquisa. E o nosso código nesse momento não está limpando a informação anterior. Então é isso aqui que está acontecendo. Está acumulando dados da pesquisa anterior com o que eu estou digitando nesse momento. Observe, ó, conforme eu vou digitando, ele vai aumentando. Ó. Se eu apagar aqui os dados, vamos ver o que acontece. Apaguei, não diminuiu os dados a mais. Então o que eu tenho que fazer aqui de forma bem simples? Ó. Visual Basic, então aqui está o meu código. Ó. Dentro do meu evento change, ou seja, conforme eu vou digitando, ele já vai fazendo alguma ação, beleza? Então o que eu devo fazer aqui? Ó. Aqui abaixo do meu list clientes, eu vou colocar .clean, ou seja, eu vou estar limpando ele, beleza? E também vamos colocar aqui apenas uma label também para auxiliar o mesmo. Ó. Vamos colocar uma label até para que a gente possa visualizar a quantidade de registros. Ó. Então eu posso copiar essas labels que tem aqui sobre a minha textbox, como eu posso vir aqui em exibir caixa de ferramentas e seria uma nova label, que é o que eu vou estar fazendo. Eu vou clicar aqui nessa letra A, cliquei e vou adicionar nossa label aqui abaixo. Ó. Clico sobre ela, propriedades, vamos dar um nome mais intuitivo mesmo. Vou chamar ela de LBL. Vou chamar ela de LBL Conte, beleza? Apenas para ela vai fazer a contagem dos meus registros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar e copiar o nome da mesma, vou dar um duplo clique aqui na minha textbox. E aonde é que eu vou manipular a mesma? Ó. Bom, eu vou manipular ela, vejamos. Observe que eu tenho duas estruturas widgets. Eu vou querer manipular as propriedades da contagem dos itens do meu listbox. Então eu vou colocar ela aqui, entre o meu loop e o widget. Ó. Ou seja, se eu colocar aqui um ponto, ó, eu estou acessando as propriedades ainda do meu listbox. Então, por isso que eu vou colocar nessa posição. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, mi ponto. Aliás, eu já copiei o nome da minha label, então deixa eu colar diretamente o nome dela. Ó. E agora sim, eu vou utilizar a propriedade object. Lembre-se que a label não tem a propriedade text, então eu vou utilizar aqui a propriedade object. Então, object. E o que é que eu atribuí a ela? O que está após sinal de igualdade é quem está enviando os dados. Quem está antes do sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Então, os dados que vão ser enviados serão de quem? Do meu ponto list count, ou seja, da contagem dos meus itens listados do meu listbox. Ou seja, se eu fizer isso, nesse momento é bem simples, ó. Se eu vier aqui, observe que a minha label está aqui com o nome padrão dela, o meu caption eu não alterei, está com o nome label 13. E observe o que vai acontecer aqui, ó. Se eu vier aqui digitar glay, observe, ó. Conforme eu vou digitando, observe que ele já está, ó. Observe aqui, ó. Está me dizendo que tem 9 registros, mas se você observar, nada está acontecendo, ó. Ele não está trazendo ainda somente o Gletos. Se você observar, não traz ainda somente o Gletos, ó. Ainda continua a mesma quantidade de registros. No entanto, ele não está mais aumentando. Observe que não está mais aparecendo aquela barra vertical. Por quê? Porque toda vez que eu digito, primeiro ele limpa. Pelo menos ele dá aquela intenção que está limpando, beleza? Como ele ainda não está filtrando, então por isso que eu ainda não consigo visualizar exatamente a quantidade de registros relacionados com o que eu estou digitando. Então como é que eu vou fazer aqui basicamente? Ó? Basta eu vir aqui, Visual Basic, e observe. Ó. Primeira coisa, eu não quero visualizar só aquele número total de registros, eu quero visualizar com a quantidade de registros. Perdão, a quantidade de registros com um texto mais intuitivo. Então por isso que a gente utiliza um símbolo de concatenação entre aspas duplas, já que é um texto. Vou dar um espaçamento para não aglutinar, não juntar a quantidade de registros, o número, com o meu texto. Então, por isso que eu dou um espaço. E aí eu vou colocar aquele nosso texto de praxe. Ó. Registro ou registros, encontrado ou encontrados. E fecho aspas duplas, já que isso aqui é um texto. Ó. Se eu executar agora, você vai ver que vai trazer lá 9 registros encontrados. Observe, ó. Como eu não estou utilizando esse carinha aqui dentro do meu evento Initialize, por isso que ele ainda não está atualizado. Ó. Se eu vier aqui digitar um 9, eu posso digitar qualquer coisa que você vai ver que não vai mudar em nada. Ó, por enquanto ele não faz filtro ainda dentro do listbox. E no entanto já está aqui, ó, 9 registros encontrados. Agora como é que eu vou fazer para aplicar esse filtro nesse listbox? Muito simples, ó. Desenvolvedor Visual Basic. Então o que é que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Essa rotina aqui, ó, o do until, ou seja, faça até quando a minha cells da minha linha de coluna 1 seja igual a vazio. Bom, quando a gente faz isso, se você observar, eu já entro dentro do ADDI e já começo a adicionar informações. No entanto, como eu quero que ele só adicione informações conforme
coincida o que eu estou digitando lá naquela text box, se contiver tiver na minha base de dados, eu quero que traga para dentro do list box. Resumindo, o que eu vou fazer aqui, ó? Antes de ele adicionar, eu tenho que criar um filtro. Ou seja, se me atender em determinado critério, aí sim você começa a adicionar informações. E como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Observa, vou colocar o meu if e vou colocar o que aqui, ó? Se o que? Se o meu... Observe, aqui eu vou colocar o nome da minha textbox, se o meu mi.txt pesc clientes, que é o nome da minha textbox, .txt, se for igual, observe que primeiramente eu vou começar dessa forma, igual a quê? Igual estiver na minha cells, abro o parênteses da minha linha, que é exatamente essa mesma variável aqui abaixo, que começa de 2, qual é a coluna que eu vou estar buscando a informação? Bom, vamos buscar aqui pelo nome da pessoa, ó, na minha segunda coluna, que é a coluna B, ó. Então, vou colocar aqui o número 2. E vou colocar o nosso tem, que quer dizer então. Ou seja, se essa informação aqui coincidir com o que está na minha cells, da minha linha, da minha coluna número 2, aí sim você começa a adicionar informações e aí sim você começa a listar essas informações para dentro do meu list box. Um detalhe interessante e super importante. Aonde é que eu vou colocar o meu end if para fechar a estrutura if? Onde é que você acha que eu vou colocar? Eu vou colocar aonde? Aqui, ó. Entre o meu linha list box e o meu linha. Por que eu vou colocar aqui, ó? Porque se eu colocar abaixo do meu linha, deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui o meu end if. Se eu colocar esse end if abaixo do meu linha, ou seja, ele só vai incrementar a linha da minha planilha se aquela condição for verdadeira. Se eu colocar ele acima, ou seja, ele vai verificar a primeira linha. Ah, Gleidson, a primeira linha não bateu com a tua informação. Aí ele incrementa para que eu mude de linha. Ou seja, se eu não fizer isso, ele não vai estar incrementando as linhas de forma correta. Perfeito? Então, por isso que ele entra aqui, ó. E por que eu coloco ele abaixo do meu linha list box, não acima? Porque eu vou precisar, obviamente, incrementar as linhas do list box. Perfeito? Então, entendido isso, observe, ó. Se eu vier agora e digitar alguma coisa lá, vamos dar uma olhadinha aqui no meu list box, deixa eu só observar. Tem uma pegadinha aqui por trás disso. Caso você esteja iniciando o VBA, tem uma pegadinha por aqui, e você vai observar. Observe, ó. Se eu vier aqui digitar Gleidson, vou digitar Gleidson. Observe que ele não encontrou. E aí você pode estar se perguntando, mas não tem Gleidson na base de dados? Tem. Mas qual foi a condição que utilizamos, ó? A condição que utilizamos foi o quê? Observe, ó. Se na minha mi.textbox, clientes que é o nome da minha textbox, se for igual, ó, igual a quê? Igual o que está na minha cells, da minha linha de coluna número 2. Ou seja, se o que eu digitei daquela textbox for igual ao que está na minha cells, da minha linha de coluna número 2, aí você traz a informação. Então, se observarmos, o que eu digitei aqui, ó? Eu digitei Gleidson, tudo minúsculo, e a minha base de dados está minúscula. Até aí ok. Mas o Gleidson na minha base de dados tem Gleidson Pereira. E o que eu digitei foi apenas Gleidson, se observarmos. Ou seja, ele entende que não é a mesma coisa. Se eu vier aqui colocar Gleidson, deixa eu colocar aqui tudo minúsculo, Gleidson Pereira, observe que ele já encontrou mais de uma vez o Gleidson. Então essa é aquela primeira pegadinha que você tem que se atentar, ó, beleza? Então aqui eu estou utilizando aquela busca igual, beleza? E você pode estar se perguntando, como é que eu faria para pesquisar por parte do nome? Já eu lhe mostro. Mas também tem uma outra pegadinha por trás, ó. Observe, ó. Deixa eu mostrar aqui a você também na prática. Observe aqui que o nome, ó, do nosso amigo aqui, apoiador inscrito no nosso canal, Carlos Pinto, tá maiúsculo. Então vamos lá na nossa, chamar o nosso formulário. Lembre-se que o nome Carlos Pinto tá todo maiúsculo, beleza? Então observe, ó, Carlos Pinto todo maiúsculo. Vamos digitar aqui Carlos Pinto completo, ó. Carlos Pinto. E observe que ele não encontrou. Aí você pode estar se perguntando, mas por que ele não encontrou Carlos Pinto se tem na minha base de dados, ó? Porque ele está maiúsculo. E eu digitei tudo minúsculo. Se eu vim aqui digitar Carlos Pinto, observe que agora se ele encontrou. Ou seja, ele faz diferenciação de palavras. Então, se você já sabe disso, sempre vem aquela dica. Padronize a sua base de dados. Ou você lança tudo maiúsculo, ou você lança tudo minúsculo, ou você lança só as iniciais maiúsculas, mas alguma coisa você faz no momento que você padroniza as suas textbox. Lembre-se que na aula passada, se não me falha a memória, a gente as padronizou. Ou seja, fez aquela conversão. Tudo que eu digito nas minhas textbox já sai tudo maiúsculo para que a minha base de dados já esteja tudo maiúsculo. Nesse momento tem algumas letras maiúsculas, outras minúsculas.
Porque no primeiro teste a gente não tinha padronizado, beleza? Mas aí você pode estar se perguntando, se eu pegar uma base de dados que já está fora do padrão, o que eu devo fazer? Pô, a primeira coisa que eu lhe orientaria seria ainda padronizar a mesma. Porque é muito simples, ó. Observe, ó. Se eu vim aqui, uma dica bem simples, mas funcional. Se eu vim aqui adicionar, ó, vou adicionar uma coluna a mais, basta selecionar a coluna, pressionar a tecla Ctrl+. Ou seja, eu estou adicionando uma coluna a mais. Se você vier aqui, eu já passei muito por isso na minha experiência com Excel, ó, em pegar projetos que já estão funcionando e criar o sistema para essas pessoas. Então observe, ó, se eu vim aqui colocar igual a função maiúscula, a nossa função igual a maiúscula, observe, ó, igual a função maiúscula, e eu aponto para a célula que eu quero formatar para tudo maiúsculo. Ó, vou dar um Enter. Observe que já formatou aqui Gleitson Pereira. Ó. Se eu dar um duplo clique na minha alça, já formatou todas as minhas informações. Agora imagina que essa base pudesse estar bem extensa, mais de 5.000 registros, 10.000 registros. Você faria isso à mão? Não. Bastaria você utilizar uma fórmula para... Lembre-se, eu estou partindo do princípio que você já está pegando uma base, já que tem dados já lançados de uma outra pessoa, beleza? Então se você acontecer isso com você, sugiro que você possa fazer isso, beleza? Aí você pode estar se perguntando, e agora o que eu faço? Eu faria da seguinte forma, observe, eu vou dar um Ctrl C sobre ela, vou clicar sobre essa primeira célula, clico o botão direito, não vou dar um Ctrl V direto, porque eu quero colar em cola especial e não colar diretamente. Eu não quero colar a minha fórmula, e sim apenas os valores. Então eu vou clicar com o botão direito do seu mouse, observe, eu vou clicar com ele, e tá aqui o nome, ó, valores, essa segunda opção, ó. Observe, ó, essa segunda opção aqui, ó. Cliquei, ó. E se observar, deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas, observe que não tem mais fórmulas por trás da mesma, ó. Aqui tem fórmula. Observe a minha caixa de fórmulas aqui, ó. A minha barra de fórmulas tem fórmulas e aqui não tem fórmulas, ó. E agora eu posso apagar essa coluna a mais. Isso aqui foi apenas para lhe mostrar como padronizar as informações que já podem estar em andamento, beleza? Observe que rapidamente já resolvemos o problema. Claro que se agora o seu usuário começar a lançar mais informações, é ideal que ele já lance padronizada, que é apenas um modo bem simples e funcional para que você veja como corrigir alguns pontos cruciais, beleza? Agora vamos imaginar que essa base já pudesse ter valores maiúsculos, valores minúsculos, e por algum motivo não passou pela sua cabeça você fazer essa formatação diretamente logo na base de dados. Então vamos colocar aqui um texto minúsculo para que a gente possa fazer um teste. Ó. Observe, vou digitar aqui Gleitson Pereira. Então eu tenho Gleitson Pereira, tanto maiúsculo como minúsculo. Minúsculo na minha base de dados, ó. Minúsculo e aqui maiúsculo. Se eu vim aqui digitar Gleitson Pereira, trouxe apenas o Gleitson Pereira minúsculo. Se eu vim aqui digitar Gleitson Pereira maiúsculo, só trouxe o Gleitson Pereira maiúsculo. E aí você pode estar se perguntando o que é que eu devo fazer aqui. Bom, partindo desse princípio, o que é que eu aconselharia que você fizesse? Você pode fazer uma conversão diretamente aqui no seu comando. Ou seja, o que é que eu faria aqui? Basicamente, ó, primeira coisa, uma das formas, lembre-se que tem várias formas de fazer essa conversão. Ó. Tá vendo isso aqui? Eu posso converter esse cara e também posso converter esse carinha aqui. Ó. Então, basicamente, o que é que eu faria aqui? Ó? O case, abro o meu parênteses, vou converter esse cara aqui para maiúsculo. E também vou converter esse carinha aqui, que eu estou buscando na minha base de dados. Ou seja, a informação que está na minha base de dados pode estar maiúsculo ou minúsculo. Mas eu vou padronizar agora tudo para maiúsculo utilizando o case. Ó. E aí fecho o meu parênteses. Observe, o que é que vai acontecer agora? Vamos ver o que vai acontecer na prática. Ó. Se eu executar, se eu vir aqui no meu comando de boot e vou digitar aqui, ó, Gleitson, eu estou com o Caps Lock desativado, beleza? Então, observe, ó, Gleitson Pereira. Então, nesse momento, observe que trouxe tanto o Gleitson Pereira maiúsculo como o Gleitson Pereira minúsculo. E aí você pode estar se perguntando qual é a mágica. A mágica é apenas a seguinte, se observarmos no meu código, ó, deixa eu tentar mostrar aqui a você, aqui no meu código, eu estou convertendo ó, a informação que está na minha base de dados e também estou convertendo a informação que está na minha text box. Então, independente se eu tiver com o Caps Lock ativado ou não, o que eu estou digitando nela está saindo formatado já maiúsculo. E na minha base de dados, independente se está maiúsculo ou minúsculo, tudo que tiver lá dentro, eu estou convertendo já para maiúsculo. Claro, isso aqui é apenas uma forma. Essa não é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais aconselhada a você fazer. A forma mais aconselhada a você fazer é você ir diretamente na sua base de dados e já formatar ela para tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, beleza? Para quê? Para que não force o seu código ficar fazendo ações desnecessariamente. Ou seja, isso aqui vai funcionar, mas possivelmente, se você fizer a formatação diretamente na sua base de dados, você vai forçar menos seu código e o seu código vai rodar de uma forma bem mais rápida, beleza? Aqui foi apenas uma saída.
Então deixa eu apagar isso aqui, ó. Então vamos partir do ponto que a sua base de dados já está formatada, está tudo maiúsculo, então não preciso mais me preocupar com isso, beleza? Interessante que, lembre-se, é interessante que a gente vá aqui na nossa text box e formate ela para todo maiúsculo. Observe que eu estou dentro do evento changer. Eu também vou lhe explicar por que eu não utilizo o evento changer. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apenas uma conversão. Deixa eu fazer uma conversão. Vou fazer uma conversão aqui abaixo da minha declaração das variáveis. Ó. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o nome da minha text box, Ctrl C, Ctrl V, ponto text, e vou devolver para ela o que eu vou devolver para ela própria convertida. Ó. Então eu vou colocar o meu case, o nome da minha text box, ponto text. Ou seja, o que eu digitar nela está sendo convertido para maiúsculo e sendo devolvido para a minha própria text box. Ou seja, agora eu não estou mais precisando converter diretamente lá mais abaixo do meu código. Ó. Então se eu vier aqui, se você observar, estou com o caps lock desativado nesse momento, as letras já vão sair tudo maiúsculo, beleza? Não trouxe nada abaixo porque não tem nada relacionado com o que eu digitei aqui, ó. Entendido isso, agora vem aquela pergunta, mas aí eu não sei o nome da pessoa completo, porque dessa forma aqui só traz se a pessoa digitar o nome dela exato. Então como é que a gente deve fazer aqui? Ó? Observe, ó. Bom, para a gente fazer uma pesquisa por parte do nome, eu utilizo muito a função instr. E observe que ela é bem simples, ó. instr, abro o meu parênteses e observe que ela me pede os argumentos. Basta a gente passar os argumentos para ela. Ó. Observe que é bem simples, ó. instr é a nossa função. O start é a parte de qual caractere eu já vou querer procurar. Normalmente a gente sempre vai querer procurar a partir da primeira letra que a gente digitar. Então, se é a partir da primeira letra que eu digito, eu vou colocar o número 1. Então, eu quero... O start nada mais é do que a posição. Então, eu vou querer procurar a partir da primeira dígito que eu digitar naquela text box. A minha string 1 é a informação onde eu vou estar buscando. A minha string 2 é a informação que eu vou estar comparando, beleza? Aqui tem uma pegadinha também por trás, eu vou executar do jeito que está aqui, mas vamos ver o que acontece, beleza? Então observe, ó. E por final, eu faço uma comparação aqui, que nada mais é do que se ele encontrar pelo menos um caractere que coincida, ele traz para dentro da minha text box, para dentro da minha list box. Então vamos à prática, ó. Vamos lá, eu quero a parte do primeiro caractere, então eu coloco o número 1, vírgula. Entrei agora no meu string 1, ou seja, no meu segundo parâmetro, ó. O meu segundo parâmetro que eu estou passando para ele será esse cara aqui, ó. Então não preciso desse sinal de igualdade utilizando a função de str. Vou colocar uma vírgula e agora eu passei para o terceiro parâmetro, ó, string 2. O primeiro parâmetro foi o start, a posição. O meu segundo parâmetro foi a minha string, a informação que eu estou buscando. E o meu string 2, a minha segunda informação que está na minha cells da minha linha de coluna número 2. Ou seja, onde está a minha informação. Ó. Se eu vim aqui colocar o sinal, observe, o sinal de maior igual a 0, ou seja, se eu encontrei pelo menos um caractere, ele passa a ser maior que 0. Então essa condição passa a ser verdadeira e ele passa a adicionar itens. Será que dessa forma vai funcionar? Vamos ver. Ah, faltou um parênteses. Faltou um parênteses aqui, ó. Esse parênteses é da minha linha, da minha cells. Então faltou um parênteses aqui para a minha função instr, ó. Agora sim, ó. Você acha que vai funcionar dessa forma? Vamos observar na prática, ó. Então vamos fazer aqui uma pesquisa por parte do nome. Se funcionar, eu vou. Não precisa mais eu me preocupar em digitar maiúsculo ou minúsculo. Tanto faz. Eu vou digitar aqui Pereira. Observe que ele não encontrou Pereira. Se eu vier aqui, descarregar, se observarmos, tem Pereira, ó. Na minha base de dados tem um Pereira aqui, tem um outro Pereira aqui também, ó. Então o que que eu fiz aqui de errado? Isso aqui é apenas para que você entenda que, utilizando a função instr, quando eu fiz aquela pesquisa comparando a informação da minha text box com o que está na minha base de dados, lá tanto faz eu colocar a minha base de dados primeiro ou colocar a minha text box por último. Independente da posição, ele vai buscar da mesma forma. Já que na função instr, primeiro eu vou informar quem? Esse cara aqui, ó. Aonde eu estou procurando. E depois, o que eu estou procurando, ó. Então vamos inverter a posição. Vou dar um Ctrl X. Vou apagar esse comandozinho aqui. E aqui eu vou colocar a nossa vírgula. E agora colocar a informação que eu estou procurando. Então, ó, primeiro eu informo aonde eu estou procurando. E depois informo quem eu estou procurando, ó. Perfeito? Então vamos fazer aqui um teste. A priori está aqui o meu primeiro. Tem um parênteses. Fechado. O parênteses da função instr. Aparentemente está ok. Não deu erro algum. Vamos fazer o mesmo teste, ó. Vou vir aqui e botar Pereira. Observe, ó. Conforme eu já vou digitar, já está me trazendo, ó. Pereira. Observe, ó. Trouxe Pereira. Se eu apagar aqui esse carinha aqui, observe, ó.
trouxe o P do Pereira, o P do Pinto e o P do Paulo. Lembre-se que é uma pesquisa por par do nome, então tanto faz aqui ter, não tem P aqui no Roberto, mas tem um P aqui de Paulo. Conforme eu vou digitando agora, claro, se eu digitar aqui Paulo, Paulo, trouxe o Paulo Roberto. Se eu digitar, obviamente, aqui, trouxe o Pereira. Ah, Gleidson, mas não trouxe aquele Gleidson Pereira minúsculo. Vamos verificar aqui, Gleidson. Deixa eu desligar aqui o meu Caps Log. Não trouxe o Gleidson Pereira, porque se lembrar, lá na minha base de dados, nesse momento, eu tenho um Gleidson Pereira minúsculo. Mas lembre-se o seguinte, eu não estou mais formatando a informação que está na minha base de dados, ou seja, eu não estou mais formatando ela aqui, Se eu viesse aqui e colocasse o meu UCaser e convertesse ela, agora você vai observar que ela vai trazer, Mas lembre-se, deixa eu executar aqui primeiramente para você ver, Se eu vim aqui digitar Pereira, observe que agora traz os dois. Mas lembre-se, o ideal é que a gente faça a formatação diretamente aqui, ou seja, a gente já traga o Gleidson Pereira maiúsculo em todos os cantos que tiver Gleidson Pereira. Para quê? Para que eu não force o meu código a fazer um comando a mais de forma desnecessária. Então, se eu fizer isso, eu não vou precisar fazer conversões aqui, Se eu fizer isso, se eu digitar agora Gleidson Pereira, você vai observar que vai trazer o Gleidson Pereira das duas formas. Uma coisa interessante que eu acho aqui, quando eu utilizo essas list box, é o seguinte, Bom, normalmente, a pessoa quer pesquisar por mais de um campo. Ou seja, não sei como você utiliza hoje o seu list box, como você faz filtros. Mas eu sempre parto do princípio que é bom, é interessante que eu tenha apenas um campo único. Ou seja, com um único texto box eu consigo pesquisar em mais de um campo. Sem precisar que a pessoa digite o nome da pessoa em um campo. Aí se ela quiser pesquisar o CPF, ela vai em outro campo, aí ela digita o CPF em um outro campo, aí aplica um filtro. Se ela quiser o CEP, ela digita em um outro campo. Ou seja, eu vou ter vários campos dentro do meu formulário, digamos assim, poluindo mesmo. É muito mais interessante que eu tenha apenas um único campo e o que ela digitar, o campo vai entender e vai buscar. Não é muito melhor? Se você também concorda com isso, é isso que eu vou lhe propor a fazermos a partir de agora, beleza? A primeira coisa, antes de fazermos isso, se você observar nesse momento, o nosso evento dispara conforme a gente vai digitando. Então, parte daquele mesmo princípio, se você tem uma base longa, eu não aconselho que você faça dessa forma. Por quê? Porque conforme você digita uma letra, ele já vai buscando. Então, nesse momento, como eu tenho poucos dados, você observa que rapidamente ele já traz as informações. Mas se você tiver uma base muito longa, quando eu falo muito longa, aí coloca pelo menos 5.000 registros, beleza? Creio que antes de 5.000 registros, o seu código vai processar de uma forma mais rápida, que não vai ser tão perceptível a demora. Mas pelo menos 5.000 registros, eu tenho certeza que o seu código vai processar de uma forma mais lenta, que mal você vai digitar e você vai ver a letra que você está digitando. Então, para que isso não aconteça, eu lhe aconselho não utilizar o evento Change. Eu acho até mais interessante e bonito, mas eu prefiro utilizar o evento After Update, ou seja, eu terminei de digitar, dei um Enter, um Tab, eu simplesmente saio do campo, aí sim ele dispara o evento. Ou seja, ele faz a mesma ação do evento Change, mas ele só faz quando eu digo para ele, eu terminei de fazer a minha ação. E como é que eu falo isso para ele? Dando um Enter ou um Tab, eu saio do campo, beleza? Então, se você também parte dessa ideia, vamos fazer isso. Então, parte desse princípio, o que a gente vai fazer aqui? Vou descarregar o meu formulário, desenvolvedor, e vamos trabalhar com o evento After Update. Ou seja, quando eu digitar alguma coisa, ele não vai fazer nada ainda. Ele só vai fazer alguma coisa quando eu der um Enter ou um Tab ou sair do campo. Ou seja, se eu clicar em outro objeto, aí sim ele dispara. Beleza? Eu acho bem mais interessante, mas aí é gosto pessoal de cada um. Então observe, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa programação que fiz dentro do evento Change e vou recortá-la toda. Então observe que o meu cursor está piscando aqui acima do meu DIN. Na realidade eu vou fazer o que? Eu vou deixar esse carinha aqui fora, já que eu não vou recortar ele. Vou deixar ele aqui dentro do evento Change. E agora sim, observe que ele está piscando aqui. Então daqui até essa última posição eu vou pressionar a tecla Shift. E cliquei, Ou seja, a tecla Shift selecionada e cliquei. Então ele já pegou toda essa área para mim, Só não pegou esse primeiro comando, porque esse comando eu não quero recortar. Esse comando eu realmente preciso dentro do evento Change. Ou seja, conforme eu vou digitando, ele já vai convertendo o que eu estou digitando para maiúsculo, beleza? Então eu vou dar um Ctrl X, recortei o comando, saio do evento Change, da minha TXT Pesca Cliente, e vou aqui nessa caixinha e vou escolher um outro evento, O primeiro evento, o After Update.
e vou colar a mesma rotina. E se eu executar agora, observe, ó. Se eu vier agora digitar Gleidson, você observa que está estático, ó, não acontece nada. Agora, se eu vier aqui e der um Enter, aí sim ele traz o Gleidson. Eu acho bem mais interessante, porque o nosso código roda bem mais rápido. Eu consigo digitar, consigo ver o que eu digitei, eu consigo corrigir o que eu digitei. Mas aí é gosto pessoal de cada um, beleza? Eu também tenho por hábito não utilizar botões. Se você prefere utilizar botões, basta você adicionar um botão aqui do lado. Pega essa programação que eu utilizei dentro do evento After Update, recorta dela e cola dentro do evento clique desse seu botão. E ele vai fazer a mesma coisa. Você digita, clica no botãozinho e ele pesquisa. E também aí é gosto pessoal de cada um, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquela pesquisa por parte do nome, por parte do nome já estamos fazendo. Eu vou fazer aquela pesquisa onde eu posso pesquisar a imagem de uma coluna. Então vamos verificar quais colunas eu vou precisar aqui, ó. Observe, ó. É interessante que eu possa buscar. Aqui eu vou utilizar apenas por questão de dados, beleza? Talvez para mim seria interessante apenas o nome, o CPF, mas eu vou utilizar o CEP também, apenas para você ver como fazer esse margem de duas colunas, ó. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa, observe aqui a nossa base de dados, ó. Lembrando que como eu vou pesquisar em outras colunas, além da coluna nome, é interessante que as colunas que eu vou buscar informações não estejam vazias. Se estiver vazia, tem que ser a linha por inteiro, porque aí isso quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum registro. Se essa célula aqui estiver vazia, entenda a lógica. Ó. Se essa célula aqui estiver vazia, como está nesse momento, e eu estiver buscando um CPF, por exemplo, do Carlos, por exemplo, ó, aqui não tem CPF, mas digamos que tivesse um CPF aqui, ó. Deixa eu digitar aqui para ficar mais claro que eu estou querendo repassar a você, ó. Por exemplo, vamos colocar um CPF aqui para o Robson, um CPF qualquer, ó. Bom, coloquei um número aqui qualquer. Agora vamos imaginar que eu estou lá no campo e digitei o CPF para encontrar o Robson. Só que antes de eu chegar no Robson, eu tenho uma célula vazia aqui e tem uma outra aqui. O que é que o meu código vai entender? Ele vai entender que não tem registro. Porque ele vai entender que essa célula vazia de um campo que é filtro, que não pode ficar vazio, ele vai entender o quê? Que não tem registro mais na base de dados. Essa é a condição. Entende? Não sei se ficou muito claro a você, ó. Campos que eu utilizo como pesquisa não podem ficar vazios. Ah, Gleidson, mas o campo, às vezes eu não sei o que cadastrar. Você coloca qualquer coisa que não deixe o campo vazio. Coloca um traço, coloca um jogo da velha, coloca um sinal de vezes, mas preenche o campo, beleza? E depois, quando você souber a informação, você vai lá e atualiza a informação. Mas não deixa ela vazia. Porque o nosso condição, encontrar uma célula vazia, ele para. Porque ele entende que não tem mais registros. Pode até ter, como nesse caso temos, ó. Temos registros, além do Carlos Pinto, ó. Perdão, além desse registro aqui, o de número 3, observe que tem um campo aqui preenchido com CPF, com uns caracteres quaisquer, só para não deixar em branco. Aí ele vem aqui no Carlos Pinto, encontrou essa célula aqui vazia. Embora eu esteja pesquisando pelo CPF do Carlos Pinto, ou qualquer outra pessoa, como o campo está vazio, ele vai entender que não existe o Carlos Pinto na minha base de dados. Para ele é como se não existisse, beleza? Porque a nossa condição qual é? Ao encontrar uma célula vazia, você para de procurar. Até porque se eu não criar essa condição, o nosso programa vai ficar procurando em todas as salas do Excel. E não, obviamente isso aí não é plausível. Então se você entendeu isso, é muito simples, ó. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um tracinho, ó, só para não deixar essas células vazias, ó. Então, claro, isso daqui a gente utiliza máscaras lá no nosso. A gente utiliza validações nas nossas test boxes para que, perdão, nas nossas test boxes não. Você utiliza validações no seu botãozinho salvar. Ele verifica se você digitou alguma informação no campo. Se você quer aceitar que a pessoa, mesmo que ela não saiba a informação, ela cadastre, beleza, cadastra. Só que aí você cria uma validaçãozinha para quê? Para se verificar se o usuário não digitou nada. Se você não quer alertar ela que ela esqueceu de preencher o campo, pelo menos ao salvar, ele faz uma verificação se o campo foi preenchido ou não. Se não foi, ele auto-preenche a célula, justamente para não deixar ela vazia como está nesse momento, beleza? Então observe, ó, vou colocar aqui, deixa eu colar. Se eu colocar o menos diretamente dentro da própria célula, ele vai entender que eu estou querendo fazer um cálculo. Então eu vou colocar o meu tracinho diretamente dentro da minha barra de fórmulas. Ó. Feito? Deixa eu colocar aqui o tracinho, deixa eu dar um Enter. Vou colocar o meu tracinho aqui também, pela minha barra de fórmula, vou dar um Enter. E aqui é a mesma coisa. Na realidade, basta dar um Ctrl C e dar um Ctrl V. Beleza? Os demais campos não tem problema, porque eu não vou pesquisar por eles. Eu vou pesquisar por esses três campos aqui, ó. Então, entendido essa lógica, o que é que eu vou fazer agora? Desenvolvedor, Visual Basic. Bom, vamos aproveitar a mesma estrutura, claro, fazendo algumas adaptações necessárias. Então, vamos a elas.
Então vamos lá, muita atenção agora. Bom, eu vou aproveitar essa estrutura que já fizemos, que é a do until, faço até quando, e vou utilizar a estrutura while, when, ou seja, quando. Então, quando atender um critério, ele vai fazer uma determinada ação. Então, o que é que eu vou fazer aqui de diferente? Ó? Observe, isso daqui, que é a estrutura do until, eu vou estar comentando a mesma, só para que você veja a diferença. Ó. Vou comentar ela. Então, o que está em verde, lembre-se que não, o VBA não compila, ou seja, ele não processa, basicamente ele ignora. Isso aqui é um comentário que está em verde. Então, vamos lá, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Primeira coisa, vamos aqui primeiro declarar mais duas variáveis. Ó. Din, vou chamar essa variável de coluna, por quê? Porque agora eu não sei em qual coluna eu vou buscar a minha informação. Antes, eu falava que eu ia buscar em determinada coluna. Ó. Observe aqui, ó. Aqui eu estou informando a coluna 1, e aqui eu estou buscando a informação na coluna 1, igual a vazia. E aqui eu estou buscando a informação na coluna 2, ou seja, aqui eu estou utilizando a coluna 1 como parâmetro, até ele encontrar uma célula vazia, ele para. E aqui eu estou utilizando a coluna 2 para dizer o quê? Eu quero que você busque essa informação que eu estou buscando na minha coluna número 2. No entanto, agora, como eu vou utilizar mais de uma busca, utilizando o mesmo campo, eu não posso informar o número específico da coluna, porque se eu fizer isso, eu estou especificando que eu quero procurar apenas naquela coluna. Como eu vou buscar tanto pelo nome da pessoa, como pelo CEP, como pelo CPF, eu não posso especificar uma coluna só, porque essas informações estão em 3 colunas distintas. Então, por isso, eu vou utilizar uma variável. E é exatamente onde entra a variável coluna, que o próprio nome dela já estuda, é um nome bem sugestivo. Coluna, porque eu vou armazenar o valor das minhas colunas. E ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. A minha segunda variável que eu vou declarar aqui, eu vou chamar ela de xcel, mas eu poderia chamar ela só de x. Funcionaria da mesma forma. Esse xcel é apenas para discriminar que é um valor não definido para a minha célula, beleza? Então observe, ó, vai ser do tipo string. Lembrando, recapitulando, que eu poderia chamar ela só de x. Iria funcionar da mesma forma. Para que eu vou utilizar a variável xcel apenas para armazenar o valor da linha e coluna da onde ela encontrou a informação? Somente para isso. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora a minha primeira alteração será aqui, ó. Observe que eu comentei isso aqui, então lembre-se que o que está em verde ele não compila, ele não roda. Então vamos para a nossa primeira alteração, ó. O while, ou seja, quando. Então vou sair do until, faço até quando para a minha estrutura quando, ó. O while, vou dar um espaçamento aqui só para que a gente possa ter mais espaço para trabalharmos. Então vamos lá. O while, quando na minha cells, abro o meu parênteses, vou passar a nossa variável linha, vírgula, ainda vou manter aquela coluna 1 que eu estou utilizando aqui para a estrutura do until, ó, porque eu vou utilizar a primeira coluna como parâmetro. Quando eu encontrar uma célula vazia na primeira coluna, eu vou entender que eu não tenho mais nenhum registro. Então eu vou utilizar de forma fixa também ainda a mesma coluna de número 1, beleza? Agora, para procurar a informação que eu estou buscando, aí sim eu vou passar uma variável. Então vamos lá, ó, observe, ó. Então, aqui eu vou colocar o sinal de diferente, aqui realmente vai ser o sinal de diferente. E diferente de quê? De vazio, ou seja, enquanto for diferente de vazio, você vai fazendo alguma coisa. Exatamente é isso que está fazendo o nosso código. Ó. Bom, antes dele entrar aqui no minha estrutura if, o que é que eu vou também estar fazendo? Ó? Vamos criar aqui uma estrutura de repetição, nosso for next, ou seja, ele vai partir de um valor e vai até determinado valor. Então, como eu quero pesquisar a imagem de uma coluna, vamos colocar aqui o nosso for, que quer dizer para quem? Para a minha coluna, que está aqui acima, ó, do tipo integer, partindo de um valor inicial, vou dizer que ela vai partir de 1. Como eu vou buscar as minhas informações a partir da minha segunda coluna, então vamos colocar aqui o seguinte, ó, vamos colocar, por exemplo, partindo de 2 e vamos observar o que acontece. Ó, partindo de 2, eu quero buscar as informações na coluna 2, 3 e 4. Ó. Então, vou dizer que ela vai partir de 2 e vai até 4. Ou seja, a minha variável coluna vai variar de 2, de 3 e de 4, porque eu quero buscar nessas 3 colunas. Feito isso, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Eu vou pegar a minha variável xcel, como eu disse, eu vou armazenar um valor temporário nela, e que valor será esse? O que estiver na minha cells da minha variável linha da minha coluna. Observe, ó. A minha coluna, lembre-se, a minha coluna vai valer 2, depois vai valer 3, depois vai valer 4. Por quê? Ó? Eu vou buscar a informação na minha segunda coluna, que está o nome da pessoa. Se o que eu digitei lá contiver nessa primeira coluna, que é a coluna número 2, eu não vou procurar mais na coluna 3 nem na coluna número 4. Por que eu não vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, ele vai adicionar informações repetidas dentro do meu listbox. E não é isso que eu quero. Eu quero apenas informações, digamos assim, únicas.
Então, se ele não encontrou a informação na minha primeira coluna, que seria a coluna número 2, que eu estou passando como parâmetro, ele vai procurar agora na próxima coluna, que seria a 3. Ele encontrou na 3, então ele não procura mais na 4, beleza? A lógica é essa. Ah, Gleice, ele não encontrou na 2 e nem na 3, aí ele vai procurar na 4. Se ele não encontrar em nenhuma das 3 colunas, ele vai entender que não tem informação em nenhuma das 3 colunas, que são os meus parâmetros. Então, a lógica é essa. Então, aqui, a minha verificação, aquele meu filtro tem que bater com essa informação. Isso aqui continua. Aqui eu não faço alteração alguma. Claro, aqui eu vou alterar o quê? A minha coluna. Ó. Em vez de armazenar o número 2. Então, aqui, ó. Ao invés de eu utilizar minhas cells da minha linha, da minha coluna, simplesmente o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Simplesmente eu vou apagar isso daqui e vou armazenar aqui a minha variável xcel. Vai dar um errozinho aqui, sem problema algum. Então a minha xcel já faz isso para mim, ó. Ela já armazena minhas cells da minha linha, da minha coluna. Ou seja, a informação que ele encontrou na minha linha, da minha coluna, está armazenada na variável xcel. Então, basicamente eu vou digitar aqui apenas xcel, ó. Ou seja, eu estou buscando a informação na minha xcel de acordo com o que eu estou digitando nesse objeto, ó. Legal? Bom, feito isso, aqui ele vai fazer aquele mesma adição de informações, caso encontrou. Aqui eu não faço mais alteração alguma. E a minha próxima alteração, preste muita atenção, ó, vai vir aqui, ó. Observe, eu vou dar um Enter, vou dar um espaçamento aqui, e aqui vai entrar um comandozinho para que eu possa avançar de linha. Então, é exatamente aquilo que eu havia dito a você, ó. Se eu encontrar a informação, para que ele não venha buscar na próxima coluna, se eu encontrar aí na primeira coluna que eu estou passando com parâmetro, que é a segunda coluna, se eu encontrar essa informação nessa coluna, ele simplesmente já vai pular para a próxima linha. Se eu não fizer isso, ele vai repetir na próxima linha a informação que possivelmente ele pode também encontrar na segunda, na terceira e quarta coluna que eu passei como parâmetro, beleza? Então observe, ó. Vou colocar o nosso goTo, que quer dizer avançar, e vou colocar uma variável que eu estou criando agora, ó, próxima, underline, linha. Ou seja, o próprio nome dela de estudo. Eu vou avançar para a minha próxima linha. Perfeito? Essa é a tradução mais fácil para você entender, ó. Ao fazer isso, o que eu vou estar fazendo? Bom, o meu endif continua aqui. E antes de eu entrar aqui no meu linha igual a linha, eu vou colocar um comandozinho também, ó. Eu vou fazer o quê? Eu comecei aqui com a estrutura for, eu vou fechar a mesma com o meu next. Então vamos colocar aqui, ó, nosso next. E é interessante que eu informe o nome coluna, que é o nome da variável que eu utilizei aqui acompanhado do meu for. Isso aqui não é obrigatório eu colocar o nome coluna do lado do next. É interessante só que eu faça isso por questões até mesmo didáticas, ó. Bom, ao fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter e aqui eu vou colocar novamente a minha próxima linha. Então deixa eu copiar a mesma, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, ó, próxima linha, 2 pontos. E aí o que eu vou fazer com a minha próxima linha, 2 pontos? Bom, eu vou fazer com que ela me jogue para a minha próxima linha da minha planilha. Então vamos lá, linha igual a linha, mais um. Não sei se eu apaguei aqui, provavelmente eu devo. Aqui ela, ó. Deixa eu recortar esse cara aqui e não vou precisar mais desse loop, beleza? Porque aqui vai entrar a minha estrutura end-which, ó. Perdão, a minha estrutura end, que fecha essa estrutura aqui, ó. O while, ó. Beleza? Então vamos verificar aqui como é que vai ficar. Aqui já a gente tenta até dar uma indentada aqui no código para ficar mais fácil a compreensão, ó. Só um detalhe super interessante aqui, ó. O meu endif, ele vai ficar acima aqui do meu linha igual a linha mais um, beleza? Então o meu endif, ele vai ficar aqui abaixo do meu próximo linha igual a linha e vai ficar acima do meu linha igual a linha mais um. Então, para finalizarmos, eu vou só tirar esse endif daqui e vou colocar ele aqui abaixo do meu próximo, abaixo do meu próximo linha. Peço desculpas a você por alguns barulhos extra que pode estar ocorrendo aí. Vocês sabem que é período de eleição, então vamos lá dar continuidade aqui, ó. Então, eu tirei o meu endif dessa posição aqui abaixo e coloquei ele aqui acima, ó. Então, primeiro, vamos só executar, depois a gente tenta aqui debugar o código, vai ficar bem mais fácil a compreensão. Até para que eu possa testar para ver se está funcionando, beleza? Então, vamos lá. Vou executar agora o nosso comando.
Observe que eu tenho aqui a minha terceira. Eu estou criando uma busca aqui por mais de uma coluna dentro do list box, onde eu estou pesquisando pela coluna 2, pela coluna 3 e pela coluna 4. Então vamos lá. Então isso quer dizer o quê? Que o que eu digitar aqui se bater com a informação da segunda, terceira ou quarta coluna, ou das três colunas, se por acaso tiver a mesma informação nas três, eu vou buscar da mesma forma. Então observe, ó. Se observarmos, eu tenho aqui esse CEP aqui, ó, 545. Então se eu vier aqui colocar, ó, 545, der um Enter, observe que ele trouxe o 545. A Gleides, mas trouxe além do 545, trouxe um outro. Trouxe também esse outro, ó. Observe, ó. 545 contém aqui, ó, exatamente o que eu digitei. E se observarmos, ó, 545 também contém bem aqui, ó. Ou seja, a minha pesquisa, lembre-se, ela busca tanto na segunda, como na terceira, como na quarta. Ou seja, ele encontrou 545 aqui no CEP, na minha quarta coluna, e também encontrou aqui na minha segunda coluna. O que ele não vai fazer é que, se ele encontrar, observe aqui, ó, tem 545 aqui e também tem 545 aqui. Por lógica, eu posso te afirmar que esse 545 que ele encontrou foi este, ó. Porque se ele tivesse buscado por este, basicamente o que aconteceria? Ele replicaria essa mesma linha aqui abaixo, ó. Por quê? Porque o nosso código, aquele nosso próxima linha é exatamente para isso, ó. Porque se ele encontrar essa primeira informação nessa primeira coluna, ele já desconsidera as outras buscas nas demais colunas. Por quê? Porque ele já entende que ele já atendeu o critério dele. O critério dele é o quê? Encontrar em uma das três colunas. Encontrou o que eu estou buscando, ele para de procurar nas demais, beleza? Porque se ele continuar procurando nas demais, o que vai acontecer é que ele vai replicar as linhas, e não é isso que eu quero. O que eu quero é buscar em uma das três colunas. Encontrou, ele traz a linha para mim, ó. Então vamos tentar aqui debugar o mesmo. Vamos só fazer mais um outro exemplo aqui, ó. Se eu vim aqui colocar Pereira, observe, ó, Pereira, der um Enter, ele trouxe lá o Pereira, ó, Gleides Pereira. Então eu estou buscando, agora, o que eu digitei aqui, tem na minha coluna número 2. Se eu vier aqui digitar, deixa eu apagar aqui, der um Enter, ver se traz alguma coisa. Trouxe tudo, ó. Legal? Se eu vier aqui digitar, por exemplo, já pesquisei pelo CEP, agora vamos pesquisar aqui pelo CPF. Deixa eu digitar aqui, por exemplo, essas letras que não tem nada a ver, ó, SG, ó. SG, e vou dar um Enter. Observe que também trouxe, ó. Ou seja, ele está buscando tanto pelo primeiro, tanto pelo segundo, terceiro como quarto. Vamos tentar entender aqui na prática como é que ele funciona, ó. Então, deixa eu colocar um ponto de interrupção, vejamos. Aqui, ó. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó. Então, deixa eu executar aqui o nosso formulário. Deixa eu ver o que é que eu vou digitar lá para lhe mostrar na prática, ó. Então, vamos seguir aquele mesmo exemplo, ó. O 545, ó, o 545 tem aqui. Eu gostaria de um que tivesse a mesma informação nas três colunas. Então, deixa eu só criar uma informação, só mesmo para ilustrar mesmo, que possa ser igual nas três colunas, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma coluna 10, vou colocar informações que vão ter nas mesmas três colunas. No entanto, eu vou só diferenciar. Então, deixa eu mostrar para você. Vamos fazer por aqui, ó, o CPF, ó. Mas daí vou fazer por aqui, ó. Vai ficar mais fácil a sua compreensão. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bom, coloquei aqui o CPF, ó. Aqui no CEP, embora tenha menos números, eu vou colocar o mesmo número só para que você entenda, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar aqui, ó. E aí eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Provavelmente, deixa eu só arrastar aqui. Tá aqui o número. Observe, ó. E eu vou pegar esse mesmo cara e vou colar aqui nesse número. Só mesmo para que você entenda na prática o que o nosso código faz, ó. Deixa eu só destacar aqui para ficar mais claro que eu quero lhe mostrar, ó. Observe, ó. Então, lembre-se, a minha busca procura pela segunda, terceira e quarta coluna. Eu coloquei informações iguais em colunas distintas, só para que a gente possa debugar o código e entender, beleza? Então, vamos lá, o que interessa, ó. Observe, ó. Vou colocar só mais uma informação, só para deixar mais difícil ainda, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Dar um Ctrl X nela, vou dar um Ctrl V aqui. Vou só mudar aqui a posição aqui dos meus registros, só para melhorar ainda, complicar mais ainda, ó. Beleza? Então eu vou começar a debugar o código. Você vai ver o que ele vai fazer para essa primeira linha, que não tem a informação que eu busquei. Você depois vai ver o que ele vai fazer para a segunda linha, que tem a informação que eu busquei na segunda coluna.
Depois ele vai ver como é que ele vai entender. Ele vai buscar informação na minha quarta coluna e depois vai buscar essa informação na primeira coluna, perdão, na segunda. E nas demais não vai buscar nada porque não coincide as informações. Então deixa eu salvar aqui. E vamos debugar para ficar mais fácil o entendimento, beleza? O código parece um pouquinho complicado, mas se você entender o que é que ele vai fazer, vai ficar muito mais fácil. Ó. Então vamos lá, vou chamar aqui o meu formulário. Deixa eu só pegar aquela informação, deixa eu vir aqui, copiar a mesma, para eu poder digitar ela lá. Dar um Ctrl C aqui sobre ela. Vou chamar o meu formulário. E vamos lá, vou digitar aqui aquela informação. Ó. Vou dar um Enter. E aí ele veio para cá, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu tentar aqui destacar o meu VBE do meu formulário. Deu certo aqui. Então vamos observar o que é que ele vai fazer. Ó. Primeira coisa, ele já limpou o meu listbox. Se você observar que está limpo, ó, ponto .clear. Ou seja, ele limpou o nosso listbox. O que é que me interessa aqui? Ó? Na minha cells, nesse momento tem o valor 1 lá nele. Observe aqui, ó, o valor 1. Na minha linha de número 2, porque eu estou buscando as informações a partir da minha segunda linha, da minha coluna número 1. Seja diferente de vazio, ó. Observe, eu colocar o cursor sobre o empty, ele está dizendo que empty é igual a vazio, ó. Beleza? Então, essa célula aqui é diferente de vazio. Vou pressionar F8, ó. Observe, ó. Veio para cá, ou seja, essa condição é verdadeira, beleza? Ela é diferente de vazio. Por quê? Porque ela tem alguma informação preenchida na minha célula da minha coluna número 1. Então, eu vim aqui, ó, para a minha coluna. Minha coluna, nesse momento, ó, observe, ó. Ela é igual a 0. Então, ela vai assumir o valor de 2. Ela vai fazer um laço. Depois que ela fizer esse laço, ela vai assumir o valor de 3. Depois que ela fizer todo o laço, ela vai assumir o valor de 4. No entanto, ela só vai assumir o valor de 3 e de 4 se na primeira condição eu não tiver informação na minha segunda coluna. Essa é a lógica que eu quero lhe mostrar. Como na minha primeira coluna, já vou lhe adiantando, como na minha primeira linha, que eu estou buscando as informações, não tem nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, você vai ver o que vai acontecer. Observe. Ó. Então, nesse momento, a minha coluna é igual a 0. Ela vai assumir o valor de 2. Vamos lá, vou pressionar F8. Observe que a minha coluna agora vale 2. E aí, o que é que ele vai fazer? Ó? A minha X-Cell, da minha linha, da minha coluna 2, o que é que tem lá? Ó? Tem essas letras aqui, ó, FWFWF. Ou seja, não é nada igual o que eu estou buscando. O que eu estou buscando é esse número aqui, ó. Ou seja, se não é igual, o que ele vai fazer? Observe, ó. Eu estou buscando aonde? Na minha coluna número 2, nesse momento. Então, vou pressionar o F8, ó. Não é igual? Não é. Então, o que ele vai fazer? Ele ignora isso aqui, ele não faz nada disso aqui para mim, ele só vai entrar aqui dentro. Se essa condição for verdadeira, ele vem para o meu endif, observe, ó, vem para o meu next, meu coluna era 2. E observe, ó, voltou lá para cima de novo. Ó. Agora ele vai buscar a informação onde? Na minha coluna número 3, ó. Ou seja, agora ele vai buscar na próxima coluna que eu passei como parâmetro, de 2 a 4, ou seja, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Na minha coluna 3 também não tem essa mesma informação, lembre-se disso, ó. Vou pressionar F8, ó. Observe que na minha coluna, na minha linha, que é a mesma linha, na minha coluna número 3, agora tem essa informação. O que eu estou procurando, se eu colocar o cursor sobre o meu texto de pesca e clientes, tá aqui, o que eu estou procurando é isso. E o que eu tenho na minha X-Cell é isso daqui, ó, que é totalmente diferente. Então, se é diferente, ele não vai add item, não vai adicionar itens. Então, observe, ó. Então, observe que ele pulou lá para o meu endif, ou seja, ele ignorou tudo isso aqui para mim, porque nem a informação nem foi encontrada na segunda, nem na terceira. O que ele vai fazer agora? Ele vai procurar na quarta coluna. Então, vamos lá. Lembrando que eu estou ainda buscando na minha primeira linha, ó, linha de número 2. Ó. Então, na mesma linha, ele buscou a informação na segunda, na terceira, e agora ele vai buscar a informação na quarta. Então, vamos lá. Ó. Vou pressionar F8. Meu coluna vale 3 por enquanto. E agora, meu coluna, se observarmos, ó, ele vai valer 4, ó. Ou seja, a minha coluna assumiu o valor de 4. Deixa eu mostrar aqui a você, ó. Ela agora assumiu o valor de 4, ou seja, agora eu vou buscar na mesma linha, na minha coluna 4, aquela informação que está na minha text box. E ela vai verificar se é igual ao que está na minha X-Cell, que é exatamente a célula que está armazenando a informação. Observe, ó. Vou pressionar o F8. O que é que está na minha X-Cell? Tá essa informação aqui, que não é igual ao que eu estou procurando. O que eu estou procurando, observa, ó. Se eu colocar o cursor sobre ela, tá me mostrando que o que eu estou procurando é totalmente diferente do que está na minha X-Cell, ó. Observe, ó.
Se é diferente, então ele não vai adicionar informação para dentro do listbox. Ó. Observe que ele vai pular tudo isso aqui, vai vir para o meu endif. Vou pressionar o F8, ó. Já pulou, já vai diretamente para o meu endif. O meu coluna era 4. Agora você pode estar imaginando, agora ele vai ser 5. Não, não vai ser 5, observe. Ó. F8, F8. Ó. Se eu vier de novo, vai voltar de novo minha estrutura para cá. Ó. Observe. Ó. Deixa eu pressionar aqui o F8. Vou colocar o cursor sobre a minha linha. Agora eu estou procurando a informação na terceira linha. De qual coluna, Gleitson? Observe que nesse momento ele está dizendo coluna 5. No entanto, quando ele entrar dentro da estrutura, ao invés dele assumir o valor 5, como está nesse momento, a minha coluna vai voltar a valer 2. Porque agora eu vou procurar a informação na minha segunda coluna, no entanto, da terceira linha. Observe que parece um pouco complexo, mas é isso que o código está fazendo. Ó. Ele procurou na linha de número 2, a informação na coluna 2, coluna 3, coluna 4. Isso porque ele não encontrou nem na segunda nem na terceira, por isso que ele procurou também na quarta. Agora você vai ver na prática. Ó. Vamos lá. Essa informação que eu coloquei, eu não lembro. Se eu observar, deixa eu tentar aqui clicar na minha planilha diretamente. Essa informação está na segunda coluna, ou perdão, na terceira. Ou seja, está na terceira coluna, então vai estar no meu segundo laço. Então vamos observar na prática o que ele vai fazer. Ó. Vou pressionar o F8. Ele vai procurar a informação em qual coluna? Na coluna 2. Ó. Na coluna 2 não tem a informação que eu estou procurando, tem o Gleitson Pereira. Então, se não tem, ele vai saltear. Ó. Ignorou tudo isso aqui, vai partir para a próxima coluna. A próxima coluna é a coluna 3. E aí observe, ó, na minha coluna número 3, tem a informação que eu estou procurando. Observe, ó, se eu colocar o cursor sobre Excel, se eu colocar o cursor sobre pesca clientes, é a mesma informação. Ó. E aí o que é que ele faz? Ele vai adicionar ao meu listbox. Observe, ó. Adicionou, observe, ó, vai adicionando, e aí vem para o meu próxima linha, ó, exatamente o que eu havia dito para você, ó, próxima linha. Aí vamos observar o que vai acontecer aqui, ó, go to, quer dizer, avançar, próxima linha é um nome sugestivo, eu poderia botar outro nome, beleza? Então, go to, avanço para a próxima linha, e aí o que é que vai acontecer, ó, provavelmente ele vai ignorar esse next column, vamos ver se é isso mesmo, ó. Vou pressionar o F8, ó. Exatamente o que eu havia dito. Ó. Ele ignorou a minha coluna igual a 3. Ou seja, agora ele não vai atribuir o valor 4 à coluna. Por quê? Porque eu não quero procurar na minha quarta coluna. Porque eu já encontrei a informação aonde? Na terceira. Entendeu a lógica? Se eu tivesse dito que... Se eu não tivesse pulado a linha, era exatamente o que eu havia dito a você. Ele iria... Se eu tivesse a mesma informação em uma outra coluna, ele iria encontrar e iria adicionar uma linha repetida. E não é isso que eu quero. E observe, ó, a minha linha vai já agora mudar. Eu estava procurando informação na linha 3, agora eu vou procurar na linha 4. Ó. Legal? Então, eu tenho certeza que você já entendeu a lógica. Se eu for debugar aqui novamente o código, ó, observe, ó, ele vai saltear aqui as colunas. Ele agora vai entrar de novo, porque agora ele arrumou essa informação na coluna 4. Ou seja, ele não encontrou a informação nem na segunda, nem na terceira, mas ele achou na 4. Se ele achou na 4, ele vai adicionar a informação. Então, essa lógica vai seguir com o código, ó. Para não me prolongar tanto, vou tirar o ponto da opção, vou clicar aqui no meu continuar e tá lá. Ele adicionou as 3 informações, ó, aonde ele encontrou na linha de número 2, na linha de número 3 e na linha de número... Aliás, perdão, no registro de número 2, no registro número 3 e no registro número 4. Bom, a gente focou nessa aula muito no listbox, por quê? Porque a ideia é que você entenda exatamente como é que ele vai fazer. Para quê? Para que quando eu volte a trabalhar com o listbox, simplesmente a gente copie o código, mude o nome dos objetos e cole nos demais, beleza? Porque se você aprender todos os passos de uma tela, vai ficar muito mais fácil somente replicar para os demais, apenas alterando o nome dos objetos. Ou seja, apenas alterando os personagens, porque a história sempre é a mesma. Uma tela de cadastro de funcionários, basicamente é a mesma tela de cadastro de alunos. Uma tela de cadastro de produtos, basicamente é a mesma tela de cadastro. Por quê? Porque tem o botão atualizar, o botão cadastrar, o botão editar, o botão excluir. As ações são as mesmas. O que vai mudar é apenas algumas informações particulares de cada cadastro. Beleza? Um cadastro de alunos vai ter a escolaridade, vai ter a classe. Um cadastro de materiais de construção vai ter o tipo do material, tal. Mas a lógica é a mesma. Então é isso que eu quero que você sempre entenda. E muitas vezes eu recebo essas dúvidas. Ah, Gleitson, como é que eu faço um cadastro de determinada coisa? Bom, se você aprender a fazer um cadastro de vendas, você faz um cadastro de OS. Você consegue fazer um cadastro de alunos, um cadastro de clientes. A lógica é a mesma. O que vai mudar é apenas um detalhezinho ou outro, que é uma informação particular de cada
cadastro, beleza? Mas a lógica em si de cadastrar, de atualizar, excluir, pesquisar é sempre a mesma. Perfeito? Eu espero que você possa ter gostado. Eu sei que foi uma aula um pouco longa, talvez cansativa. Focamos muito no Listbox, mas acho que era interessante. Peço que você possa deixar aquele gostei. Se não gostou também, utilize o campo de comentários. Me diga por que não gostou, beleza? Então, dá aquele gostei. Se batermos 50 likes, eu disponibilizo aqui o arquivo para download. Essa é a nossa quinta aula. Até o momento, apenas a primeira bateu os 50 likes. Se você observar lá no comentário fixado da primeira aula, eu disponibilizei o arquivo relacionado à primeira aula. As demais ainda não bateram. Então, por isso que a gente não disponibilizou os demais arquivos, beleza? Então, só depende de você. Peço a você que deixe o gostei. Eu quero disponibilizar o arquivo. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E você vai estar apto a assistir todos os nossos vídeos de forma gratuita. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Que você possa compartilhar esse canal com também os seus amigos que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita. Até o nosso próximo vídeo.